Presidente, muito obrigado, Sra. Deputada Emília Santos, pelas questões que teve a oportunidade de me colocar. E gostaria exatamente, seguindo de algum modo a estrutura da sua intervenção, de me congratular pelo reconhecimento que faz do papel inovador do Programa Nacional de Reformas e pelo reconhecimento que me pareceu íncito na sua declaração de, pela primeira vez, num documento estruturante com essas características, a dimensão de modernização do Estado, a dimensão de valorização do território, serem dois dos eixos essenciais entre 6 eixos em torno dos quais se estrutura o Programa Nacional de Reformas. Aqueles, como a senhora deputada e eu, que temos experiência parlamentar anterior, estamos bem recordados de tempos em que o próprio Programa de Estabilidade era entregue às instituições europeias antes de ser discutido no Parlamento e em que o Programa Nacional de Reformas era desvalorizado enquanto como se de um apêndice menor do Programa de Estabilidade se tratasse. Entendemos, e julgo que estamos a um dia do final de um debate que se concluirá amanhã, entendemos que um elemento essencial na valorização da verdadeira dimensão estrutural das reformas que importa fazer, na valorização do papel do Parlamento, foi a forma como, ao longo de quase um mês, em sucessivos debates em plenário, foi possível discutir profundamente os vários eixos do Programa Nacional de Reformas, concluindo amanhã com um debate que condicionará ainda, admitindo aqui ajustamentos, condicionará ainda a versão final que, no Conselho de Ministros de dia 28, será aprovado a tempo de ser, até ao final deste mês, entregue às instituições europeias. E o papel que, neste Programa Nacional de Reformas, matérias que têm a ver com a competência desta Comissão, o realce que têm em 2 dos eixos. Por um lado, no eixo valorização do território, pela afirmação do papel decisivo de uma política de valorização do interior. Em segundo lugar, no eixo modernização do Estado, em que, por um lado, a modernização e simplificação administrativa, por outro lado, a descentralização, são assumidos como a descentralização e uma estratégia de subsidiariedade. E nós temos de olhar aqui com toda a serenidade, olhando para o futuro, porque estamos a falar de transformações estruturais que têm a ver com a ineficiência da organização territorial do Estado, que é um peso gravíssimo que a sociedade portuguesa carrega. A ineficiência da organização das várias estruturas de Estado, ora no modelo dos antigos distritos, ora no modelo das regiões, outra em modelos distintos. E, portanto, fazer convergir a organização do Estado, da administração desconcentrada, na estrutura das regiões. Democratizar, isto é, fazer eleger essas estruturas de forma indireta, como consta do programa de governo. Em terceiro lugar, apostar numa estratégia sustentada de efetiva descentralização, reforçando a capacidade de intervenção das comunidades intermunicipais enquanto forma de atividade intermunicipal. Quanto às áreas metropolitanas, elas existem já há décadas. A senhora deputada, que é eleita pelo Círculo Eleitoral do Porto e exerce, ou pelo menos exerceu, julgo que exerce, funções autárquicas no município da Maia, conhece bem a insuficiência do modelo institucional das áreas metropolitanas. Não há nenhum presidente, não há nenhum autarca das 2 áreas metropolitanas que concorde com o atual modelo institucional. E por isso, independentemente da sua orientação política, e por isso aí o que a Constituição prevê é que nas grandes áreas urbanas existam formas específicas de organização territorial autárquica, tal como existem as freguesias e os municípios, que a área metropolitana como autarquia local adequada a estes espaços em que
a gestão dos transportes, dos resíduos, das águas, da energia, as redes, diz-me, competências de âmbito nacional ou a nível local. Eu diria que há aqui uma componente dupla. O essencial provirá do nível nacional, mas há elementos de articulação intermunicipal que os municípios são os primeiros a entender. Já agora, ainda antes dessa lei, o fizeram relativamente à área dos transportes, ao atribuir às áreas metropolitanas a intervenção nessa área. E permita-me que lamento que eu centre a minha intervenção naquilo que está no programa do Governo e não naquilo que a senhora deputada eventualmente gostaria de discutir, mas que não consta do programa do Governo e que é certamente um exercício politicamente legítimo e intelectualmente aliciante, mas que não consta do programa de Governo. Tão bem quanto há... E, portanto, reforçar o interior significa combater as assimetrias regionais. Também a nível local, o que queremos é valorizar as freguesias e avaliar em diálogo com os municípios e com as freguesias aquilo que foi uma experiência apressada. Nós temos aqui uma dimensão de solidez e de estabilização daquilo que é o modelo territorial. E, portanto, não repetiremos pressas anteriores. Obrigado.